Pessoal, hoje nós temos aqui no Templo Espírita, no Quirino, nós vamos receber a nossa amiga, nossa irmã, Fernanda Honório Maniglia, e ela está trazendo o estudo da série psicológica da Joana de Ângeles, e o tema hoje é encontro com a paz, encontro com a saúde e a paz. Fernanda, pode ficar à vontade. Tá? Obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Véspera de feriado. Que alegria ter vocês aqui para a gente conseguir, aprofundar, continuar aqui os nossos estudos tão importantes que seguem essa temática aí da Joana. Bom, o tema de hoje, momentos de paz e de saúde. O que a gente vai tentar conversar. Essa é uma obra que o Divaldo aborda muito questões, do nosso comportamento que às vezes nos afasta muito, justamente da paz e da saúde, que é o que todo mundo busca, não é? Dia 31 de dezembro, quando for o Réveillon, quando a gente for fazer as nossas vibrações e mentalizações para 2026. Quem não vai pedir por paz e saúde? Porque a gente já entendeu que o resto realmente a gente corre atrás. Agora a paz e a saúde são nuances tão leves, tão sutis e tão difíceis de serem condensadas na matéria, densa que está a Terra, que realmente é algo que a gente almeja demais. E aí nessa obra ele tenta entender, o que está acontecendo, por que é tão difícil de conseguir acessar esse estado de paz e a saúde, como que a saúde ela dentro desse ponto de vista espiritual, muito determinada a partir das nossas vibrações. Então a gente vai tentar conversar muito sobre isso, tá? E aí o primeiro ponto que a gente precisa deixar muito claro, eu acho que eu já até falei sobre isso aqui, é a gente não misturar, confundir conforto com paz. Muitas pessoas falam que querem paz quando na verdade elas querem simplesmente conforto. Então, se eu não tenho nada para resolver, se eu não tenho nenhuma situação que precisa ser conversada, se eu não tenho nenhum assunto aí que está aqui dentro de mim e que precisa ser resolvido, eu prefiro dizer que não tem nada disso para fazer do que admitir que todas essas coisas precisam primeiro se resolver para daí sim eu conseguir fluir pela paz. Então, a gente confunde muito os dois sentidos. Conforto é uma coisa, paz é outra completamente diferente. A paz, ela vai vir muito desse lugar em que a vida, às vezes, os conflitos vão acontecer. As intempéries, elas vão aparecer de um jeito ou de outro. Isso é inevitável, faz parte, nessa finalização que a gente está aqui de mundos de provas e expiações, ter que lidar com isso. Só que não necessariamente lidar com isso significa que a gente está tendo que lidar com sofrimento. É o jeito que a gente enxerga, que a gente encara, que a gente absorve esses impactos que vai definir a qualidade dessa experiência. E aí, considerando que a gente está nessa transição de mundos de provas e expiações para mundo de regeneração, eu não lembro se eu já falei isso para vocês, mas vocês sabem, se fosse alguns estudiosos da doutrina, assim, uma data marco de quando começou o pontapé inicial da transição planetária? Vocês sabem quando? Eu finalizei agora lá na Nova Era um último estudo que o Divaldo fez, sobre a transição planetária. A gente falou sobre isso agora domingo. Na Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela acabou em 1799, se eu não me engano. Ali começou o movimento de transição planetária. Ali a Terra começou a querer regenerar. 50 anos depois, Kardec decodificou a doutrina. A Revolução Francesa acabou, passou 5 anos, Kardec nasceu, se eu não me engano, se eu não esqueci. E 50 anos depois, ele decodificou toda a doutrina. Então, foi já os pontapés iniciais aí para o mundo de regeneração. Então, pensa, a gente está falando de muito tempo, de 2 séculos depois, estamos nesse ponto, nesse movimento que a gente está fazendo. Acabamos de atravessar uma pandemia, estamos assim no ápice de muitas questões, Eu vou me guiar aqui, porque a conversa que a gente vai ter hoje, ela tá num PowerPoint montado aqui no meu celular, então eu só estou acompanhando aqui os slides, tá? Pelo celular. O que a gente precisa então conversar aqui hoje,
Considerando esse contexto, né, aquela famosa frase que às vezes as pessoas, quando vêm aquelas notícias, falam: meu Deus, o mundo está perdido. Como a doutrina de Jesus, Divaldo usa muito esse termo, tá? Como a doutrina de Jesus, ela segue, ela sobrevive nos tempos atuais. Óbvio que não no coração de todos, mas, por exemplo, no coração de cada um de nós que está aqui. Como, gente? Vocês sentem essa doutrina, esse amor, essa força de Jesus, né, do Evangelho, dentro de vocês, considerando todas as adversidades que vocês passam? Como que vocês ainda literalmente não chutaram o pau da barraca? Vocês conseguem me explicar como? Apesar de tudo, ainda faz muito sentido para vocês? Tudo que Jesus nos ensina? Desculpa. A fé. Lindo. Exatamente. É maior do que o nosso sofrimento. Perfeito. É bem esse o caminho que a gente vai entendendo. E é a maior prova da nossa resistência espiritual, né? Passa os desafios que forem, a gente atravessa aqui as situações que se manifestam no nosso caminho, a gente permanece firme por causa da fé. Justamente, esse é um atributo da alma humana. Não há uma pessoa que não tenha fé. Ela pode não estar despertada, né? A pessoa às vezes ainda não encontrou os mecanismos dela, mas que ela está aqui dentro de nós, completamente disponível para ser acessada justamente nas fases mais desafiadoras. Ela está. E aí, eu queria fazer uma leitura que o Divaldo cita aqui, tá? O capítulo 12 do Evangelho, que fala sobre amai vossos inimigos. Tem um trecho específico dele, em que assim eu vou ler para vocês, tá? Que a gente vai conversar sobre isso. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra, ou seja, apresentar-lhe a esquerda. Guarda isso, porque a gente já entendeu, né, que existem mensagens atrás das mensagens de Jesus. E é isso que a gente vai tentar decodificar para a gente entender como é que faz para ter paz e saúde. Bom, então é falado assim, essa parte do Evangelho, né, de Mateus. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhei mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. E aí, como que a gente interpreta essa passagem, né, do Evangelho lá de Mateus, essa fala de Jesus? Por quê? Ela vai contra três forças, gente, muito proeminentes do nosso ego, que é a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Esse é o tripé da estruturação do nosso ego aqui na matéria. O ego, ele é uma estrutura para a gente existir aqui na matéria, necessária. O ego não é nosso inimigo. O ego não é uma coisa que a gente tem que combater dentro de nós, como se ele fosse uma força maligna, enfim. O ego, ele é uma estrutura aqui na matéria, só que ele tem alguns efeitos colaterais aqui. E os efeitos colaterais dele, né, na constituição, na densidade da matéria, são essas três nuances: egoísmo, orgulho e vaidade, que vão gritar dentro de nós falando o seguinte: mas jamais que se alguém me bater na face direita eu vou apresentar a esquerda. Essa frase, ela está decodificada com sentido, tá muito bonito. Vocês lembram que a gente já conversou, não lembro quem que estava aqui, que a gente falou sobre a diferença dos hemisférios cerebrais direito e esquerdo? Vocês lembram disso? Que nós, só para situar, né, nós temos um hemisfério direito e um hemisfério esquerdo no nosso corpo e depois eles cruzam. Por exemplo, quem é canhoto usa muito o hemisfério direito, há um cruzamento de informação. Quem usa muito o hemisfério esquerdo é destro. E aí no dia eu até expliquei para vocês por que hoje aumentou tanto essa questão. Hoje não, né, ao longo da história. Por que tem muito menos canhoto do que destro no mundo? Não vou entrar nessa questão agora, mas o que Jesus quis dizer com isso? Por que ele não falou o contrário? Se alguém vos bater na face esquerda, apresenta a direita. Não.
Como a gente já entendeu que tem muitas mensagens decodificadas, aqui a neurociência, tá? Se aproximando do Evangelho, nos explica o seguinte. No dia que a gente falou sobre as diferenças dos hemisférios cerebrais, o que a gente falou, né? O hemisfério esquerdo, ele é mais agressivo, concreto, racional, ele é mais trabalhado na força. E o hemisfério direito é um hemisfério mais leve, mais sutilizado, mais abstrato, mais espiritual. Quando Jesus fala, se alguém vos bater na face esquerda, na face direita, perdão, quando alguém vos bater na face direita, ou seja, a pessoa usou o hemisfério esquerdo dela, apresenta a outra, apresenta a sua face esquerda, não necessariamente no sentido de você se tornar um saco de pancada, mas no sentido de que, se você tem essa atitude interna, significa que você está usando o seu hemisfério direito, que é a parte de nós que consegue parar com qualquer ato de violência. E aí, o título do capítulo 12 do Evangelho, que fala amai vossos inimigos, vem desse lugar. Conforme a gente vai desenvolvendo, voltando a usar o nosso hemisfério direito, mais a gente consegue compreender as razões do porquê que o meu irmão está tão agressivo e violento para me atacar dessa forma. Porque essa questão do tapa na cara, né, do tapa na face, ela é simbólica. Ela pode às vezes representar um insulto, uma agressão, pode vir muito mais nesse sentido. Começar a desenvolver o que agora a gente já tem conhecimento é algo bastante importante. E aí existe uma palavra, tá? Que resume isso. E eu gostaria que vocês analisassem se vocês são. Delicadeza. Vocês são delicados? Se fosse para vocês pensarem num animal que representasse delicadeza, vem um animal na cabeça de vocês? Coelho? Ele é fofo, né? Mas existe um animal que é um símbolo maior da delicadeza. O cisne. Analisa um cisne. Põe um cisne na cabeça de vocês agora. Gente, ele desliza. Leve, delicado, calmo, sereno e tranquilo. Aquele ali é o símbolo da delicadeza. O que significa delicadeza nesse sentido aqui, tá? Então, como ele disse, né, no começo aqui, Jesus, a lei de Talião, né, olho por olho, dente por dente. A lei de Talião, gente, ela veio antes de Moisés. Era um sistema que o mundo funcionava. Literalmente, se eu precisava matar o cara aqui do meu lado, matava, estava tudo certo, só enterrava, pronto. Depois veio Moisés, que já edificou através dos 10 mandamentos, os absurdos e as atrocidades que aconteciam na humanidade até então. Após Moisés, se a gente for considerar uma cronologia, né, que a doutrina estuda, esse é um estudo de Emmanuel, tá? O marco pós-Moisés foi Jesus. E o marco pós-Jesus? Kardec. Esses são os sistemas que nós temos de marcação, de evolução, né, de mentalidade, de consciência. A delicadeza, ela entra da seguinte forma, tá? Normalmente, sem a gente entender que esse recurso é inato, porque ele é do espírito, nós vamos seguir o seguinte conceito: se alguém vem com 4 pedras na mão, você já está pronta para com 8, e o outro já vai estar pronto com 16, e aí você já vem com 32, e aí o outro já vem com 64, a gente vai multiplicando e a gente não sai desse ciclo vicioso. É o princípio alquímico da Ouroboros, né? A cobra mordendo o próprio rabo, e a gente nunca sai desse ciclo. A delicadeza seria mais ou menos assim. Então vocês imaginem às vezes numa conversa mais quente, mais forte, uma pessoa que munida desse conhecimento, e não adianta estar só munida do conhecimento, mas com muita vontade de trabalhar a sua reforma íntima, de trabalhar o seu desenvolvimento espiritual, ela vai entender que, respiro, por que você está gritando? A gente pode conversar isso sem precisar alterar tom de voz. A gente pode conversar sobre isso sem precisar acusar, sem precisar ficar tanto só na defensiva. A delicadeza, ela se torna um atributo muito forte da nossa alma.
quase como também uma força inigualável para a gente começar a colocar em prática muitos dos princípios que estão aqui. Para a gente sair daquele lugar de, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Ou, que muita gente fala, o Tico e o Teco não conversam, Fernanda. O Tico entende, eu concordo com tudo, mas o Teco não se movimenta para executar do jeito que o Tico entende. Como é que faz para os dois conversar? Tem que apertar parafuso? Não. Essas coisas não vão acontecer automaticamente. Nós todos os dias precisamos acordar com um esforço hercúleo, de Hércules mesmo, aquele deus, aquele semideus que tentou se tornar deus na mitologia, né? E acordar, e pensar, e vibrar, e mentalizar. Como eu posso ser diferente hoje? Como eu posso ser um pouco melhor do que ontem? Muitas pessoas usam, né? Não sei se vocês já viram essa frase como referência na descrição do seu WhatsApp, 1% melhor. Eu acho ela muito incrível, porque realmente não tem como a gente melhorar da noite para o dia 100%, mas 1% que a gente melhorar por dia já é muito. A evolução, ela caminha no compasso das formiguinhas. Então, nada é esperado além disso para o nosso próprio desenvolvimento. Vocês entenderam essa referência de bater nas faces? Vocês entenderam o sentido da palavra delicadeza aqui? Que ótimo. Pois muito bem. E aí é o seguinte, tá? Nosso planeta, como vocês já sabem, nessa transição planetária, agora já, né, com muito mais a alma, né, do planeta já no mundo de regeneração, a psicoesfera, a própria psicoesfera da Terra já mudou. E ela vai exigir de nós algumas mudanças muito específicas, que são, a gente pode pensar em 3, tá? Uma depuração do nosso emocional e da nossa moral. Um alinhamento, não só, nossa, eu gosto, eu acho muito bonito tudo que está aqui, não basta só concordar e achar bonito, tem que colocar em prática. Por exemplo, hoje, né, no final desse dia, o que vocês colocaram em prática? Sobre tudo que vocês acham bonito que tem no Evangelho. Vocês conseguem elencar pelo menos uma ou outra atitude? Não estamos falando de pensar que é bonito, mas de atitude. Vocês conseguem pensar? Não vai acontecer automaticamente. Se a gente não se propor esse exercício diário, o que eu me proponho hoje a fazer? E no final do dia, essa avaliação, o que eu fiz nesse sentido, não vai acontecer automaticamente. E a gente vai continuar amassando barro. A gente vai continuar muito nesse lugar que a gente está, sem tantas mudanças muito significativas. Pois muito bem. E aí, considerando tudo isso, ele traz um conceito que ele vai pincelando em várias obras, tá? Que é o sentido do que a gente chama de plano espiritual inferior. O que é plano espiritual inferior? Não é o inferno cristão, né? Como é descrito pelas religiões assim cristãs básicas ali, né? O catolicismo, o protestantismo. O que seria um plano mental inferior aqui, né? Do jeito que o Divaldo explicou. Vou tentar falar da forma mais resumida possível, porque só esse tema daria um outro estudo de mais de 1 hora. Existem camadas vibracionais, tá? Muito densas no campo espiritual da Terra. O umbral faz parte do plano espiritual inferior, mas não é só um umbral. É uma camada em volta do planeta Terra, não necessariamente ela é uma tipificação, como a gente fala das evoluções planetárias. Mas esse campo, ele vai se formando através de espíritos ainda, né? Muito sofridos, muito apegados, que eu já vou descrever aqui para vocês. Espíritos anestesiados, emocionalmente falando. Espíritos hiperidentificados com as feridas deles. Presos na culpa ou intoxicados por crenças destrutivas e muito alienados. Então, sempre que esses espíritos vivem sobre essas vibrações, querendo vingança, querendo justiça a todo custo,
ainda muito no papel de vítima das circunstâncias e da vida, esses espíritos eles ficam presos nesse plano mental, nesse plano espiritual inferior, que sim, a gente pode pensar no umbral, mas não existem só espíritos em si lá, existem também muitas vibrações, ectoplasmas que vão se condensando, como formas pensamentos e miasmas. E essas energias, ficando na psicoesfera do planeta, quem atrai essas energias? São as plantas? São os animais? Não! São os seres mais inteligentes desse planeta. Olha que contradição. Logo nós. Não basta ser só inteligente. Inteligência não garante imunidade contra isso. O que é preciso trabalhar nesse sentido? Que aí é um conceito muito lindo que o Divaldo, né, já avançando anos-luz em tudo que a doutrina nos explica, nos traz o princípio da palavra ressonância. O que significa isso? Vamos tentar aprofundar um pouco isso, tá? Deixa eu ler esse trecho que é muito importante, tá? O plano mental inferior, ele alimenta o ego humano, que a gente já entendeu o que é, né? O ego humano. Egoísmo, orgulho e vaidade. Amplificando em nós nossas dúvidas, nossos medos, nossos ressentimentos, nossas comparações, nossa raiva, nossos autoataques, nossas sensações de abandono e nossas vontades de desistir. Não é um ataque nítido, assim, né, no sentido de, essas energias muito densas, elas atacam a mim, que sou uma pessoa tão boa, tão honesta, tão trabalhadora, tão justa. Não. Acontece isso por um intercâmbio de energias, porque eles respondem à vibração que o humano emite. Se eu estou aqui trabalhada na minha vibração, eu não vou atrair isso. Não vai haver compatibilidade, porque o nosso perispírito ele consegue permanecer muito forte nesse sentido. Mas basta eu ficar hiperidentificada com tudo isso que o campo se abre. E aí uma informação muito importante das neurociências, tá? Uma emoção forte que a gente sente por 20 minutinhos, se a gente fica se cozinhando por 20 minutos em qualquer emoção densa, nós criamos um campo emocional de 4 dias. Leva 4 dias para o nosso corpo e todo o nosso sistema de corpos sutis conseguir metabolizar aquela emoção. Aí vocês imaginam que aconteceu isso hoje, daqui 4 dias acontece de novo, daqui 4 dias acontece de novo. É uma espiral sem fim. O que a gente faz então? Porque a gente já entendeu que não tem como não ter sentimentos ruins, faz parte da matéria ter que experimentar esses sentimentos. Mas a partir do primeiro momento em que a gente percebe, identifica o sentimento, nomeia, isso é raiva, isso é medo, isso é tristeza, isso é culpa. A gente já começa ali a usar todos os recursos que a gente tem aprendido aqui para tentar diminuir o impacto disso em mim. Nós podemos começar a recorrer a uma leitura do Evangelho, nós podemos recorrer a procurar uma casa para um passe espiritual. Nós podemos, a gente tem passe virtual do Instituto André Luiz no YouTube. Tá ali, disponível, facinho. Tudo o que me ajuda a quebrar a frequência vai me ajudar a diminuir o impacto dessa emoção. E aí, por tabela, eu consigo ir manejando esses efeitos. Então, é assim que essa vibração se sustenta, o campo fica chamativo, e esse mental inferior acaba influenciando sobre tudo isso. E aí, para além dessas emoções que a gente já identificou, existem estados emocionais vulneráveis que a gente vai entrando sem perceber e que também é a porteira aberta para essa galera entrar. Que seria o quê? Prestem atenção. Cansaço extremo, que a gente vai normalizando e dizendo a vida é assim, realmente, viver é cansativo, mas não faz nada para melhorar a rotina. Só reclama e não tenta implementar uma única mudança que seja para tentar falar, pelo menos deixa eu tentar, né? Depois eu reclamo, se eu falar eu tentei, mas não tá dando. Ansiedade prolongada,
Não estamos falando de ansiedades que a gente vai sentindo, mas constantes, diárias praticamente. Ficar muito com sensação de injustiça. E aí, o ano que vem, que Deus nos abençoe com o ano de política, né? É uma energia muito densa, muito pesada, para além de qualquer outra questão aí mais objetiva. Mas essas sensações de injustiça, elas perturbam o nosso campo espiritual. Solidão emocional, falta de autocuidado mesmo com você mesma. Autocríticas constantes, reclamações, desorganização em todos os sentidos, desorganização da sua casa, do seu carro, da sua conta bancária, da sua vida financeira, da sua saúde, da sua alimentação. Todo tipo de desorganização é um rombo de novo no nosso perispírito. E aí os pensamentos, né, repetitivos e ruminativos, que a gente fica alimentando e a gente não fala, para, isso aqui não me leva a lugar nenhum. Então, permanecer nesses estados emocionais, a gente vai ficar vulnerável, a gente vai ficar muito frágil. E aí é onde essas energias acabam se aproximando, como se fossem ímãs, sabe? É inevitável, isso é pura física, né, mecânica de física. E aí, o que o Divaldo, né, nos traz? O que a gente precisa começar a repensar, a cocriar para a gente melhorar então esses aspectos e conseguir, enfim, né, sentir a paz que todo mundo almeja e merece. Nós precisamos começar a pensar em novos valores, novas relações humanas, uma nova ética coletiva e a renovação da nossa aliança com Deus. Sabe quando muitos casais, depois de algum tempo de casamento, as pessoas gostam de fazer isso muito quando faz bodas de prata, né, com 25 anos, que renova os votos? O que é renovar um voto num casamento? É você reassumir os compromissos de parceria, de fidelidade, de companheirismo, de amor, de respeito e tudo mais. Nós precisamos fazer isso. Porque nós temos uma tendência a cair fácil demais num movimento muito automático e robótico da vida. A gente se envolve demais ali, sabe, com o preço do feijão. Nossa, que supermercado que o feijão está mais barato, bora pesquisar. A gente fica concentrado demais nessas coisas muito corriqueiras do dia a dia e sobra muito pouca energia interna e atenção para a gente conseguir se lembrar de tudo isso que a gente estuda. Então não adianta, assim, sendo bastante honesta, estudar uma vez por semana, isso precisa ser todos os dias. Precisa ser uma prática, inclusive, eu vou ser bem honesta, umas 2 vezes por dia. Não é ficar lá 1 hora por dia, de manhã 1 hora à noite, mas é criar pequenos oásis de sustentação espiritual para a gente nunca esquecer desses compromissos e dessa aliança que a gente afirma com Deus. Então, assim, vai começar a acontecer agora, né, nessa nova etapa da nossa evolução planetária, convites da vida. E aí vocês sabem que a vida, os convites que a vida manda nem sempre é muito bonitinho, né? Do tipo, me mostra então, realmente, que o que você pensa, você executa. Cadê sua coerência? Deixa eu ver se o que você fala, realmente você coloca em prática. Seus pensamentos, seus sentimentos, as suas atitudes, esse tripé, né, que compõe aí, né, as qualidades, as virtudes do nosso espírito. Eles estão alinhados? E aí, o que a gente vai ter para responder para a vida nesse sentido? Essa é uma questão extremamente importante para a gente levantar. E aí ela fala o seguinte, né? Qual a leitura espiritual que a gente pode fazer das nossas provas, que a gente teima em chamar ainda de sofrimento, tá? Ela aponta algumas possibilidades. Por que a gente tem que conviver com tantos desafios aqui na matéria, né? Ou por que nunca tem um fim? Por que isso nunca cessa? Porque através das provas, né, que a gente vai vivendo aqui, nós temos a possibilidade de corrigir rota, que sem um chacoalhão da vida, você ia continuar só indo, igual um zumbi, vivendo aquilo, sem repensar, sem reconsiderar possibilidades. Abre o nosso coração.
O sofrimento tira a gente das nossas certezas absolutas, tira a gente só dessa visão só para mim mesma e abre o nosso coração para ver como é que, meu Deus, como que tem gente que sofre, né? Reparem para vocês verem, às vezes quando a gente fica envolvido com algum processo de doença de algum familiar, que infelizmente você precisa ir para o hospital, você começa a ver as histórias que as pessoas vivem. E essa é uma experiência, gente, riquíssima. Eu brinco, todo mundo devia trabalhar 1 ano num hospital para valorizar a vida. Porque são histórias, histórias e histórias que você fala, meu Deus, como é que a alma humana é forte, como que a gente aguenta lidar com isso. E aí isso nos ajuda a dimensionar o tamanho do problema que às vezes a gente cria na nossa cabeça, sabe? Então, olha o tanto que o sofrimento, ele emancipa a nossa alma nesse sentido. Para além disso, educa o nosso ego, porque coloca ele no lugar dele. Em qual sentido, né? A gente entende a nossa fragilidade. Gente, a vida é um sopro, é isso aqui. E aí a gente começa a repensar e a valorizar muitas coisas que às vezes a gente dorme sem pensar, né? O carinho da minha família, o suporte de uma pessoa que está do meu lado, a minha saúde, as minhas condições financeiras, o trabalho que eu tenho para conseguir me manter. São muitas as questões que o nosso ego tem para agradecer e que às vezes a gente permanece só na cobrança. Nos conecta com o essencial. Gente, olha a pandemia, o tanto que nos ensinou. Vocês sabem que existe um dado que na pandemia, os imóveis rurais, a venda de imóvel rural, roça, aumentou como nunca, porque o povo quis tudo fugir para o meio do mato. Não só para se livrar, óbvio, né? Mas a gente repensou, foi vendo a simplicidade da vida, foi vendo o tanto que a natureza faz bem para a gente. Inúmeras pessoas fizeram esse movimento. As provas, ou do jeito que a gente chama de sofrimento, prepara a nossa alma para servir e tira o nosso espírito do orgulho. O que é preparar a nossa alma para servir? Vamos começar agora, eu acho, essa nova fase de produção de livros espíritas para a gente estudar aqui. Vamos começar agora a nos convocar muito para o trabalho. No seguinte sentido, somos guerreiros espirituais. Hoje a gente vê que só para desfrutar da terra. Não vai mais bastar só agradecer, a gente vai precisar começar a retribuir de alguma forma. Agradecer, todo mundo já entendeu, né? A gratidão está aqui, né? Na palma da nossa mão. Mas e a retribuição? Como que isso está? E aí a nossa alma precisa se preparar para servir. Nosso maior propósito espiritual é esse, está aqui para ajudar da forma com que a gente puder. Às vezes com uma palavra, com um gesto, uma coisa que você ensina para uma outra pessoa, uma habilidade sua, ser uma rede de apoio de uma forma ou de outra, mas preparar a nossa alma para servir é algo muito importante. Vocês sabem que a maioria das clínicas, né, hoje de reabilitação de dependente químico são fundadas por ex-dependentes químicos. Muitos. Por quê? Porque eles entenderam isso. O sofrimento que eles sentiram, né, o fundo do poço, foi tão forte que a alma deles se abriu para essa missão. Então, o sofrimento ele precisa nos colocar nesse lugar em que eu começo a colocar minha alma para servir, no sentido de, poxa, isso aqui é tão forte, tem tantas outras pessoas vivendo isso, como que eu posso contribuir de alguma forma para isso? E as formas de contribuição, gente, são inúmeras, inúmeras. Bom, sigamos aqui. Então, alguém tem alguma questão até agora para a gente pontuar? Ok. Certinho, então. E aí, seguindo então essa linha de raciocínio agora, eu montei para vocês algumas perguntas, tá? Tentem memorizar essas perguntas, absorver, depois vocês podem consultar aqui de novo lá na página do YouTube. Algumas perguntas para nos ajudar a olhar para nós, para como é que tá esses nossos movimentos aqui, tá?
para o jeito que eu estou encarando as minhas provas, para o jeito que eu estou encarando as minhas dores e o jeito que eu estou tentando modular tudo isso dentro de mim. Então prestem atenção a essas perguntas, tá? Qual parte dentro de mim ainda resiste ao novo e tenta manter estruturas antigas vivas ainda? A Terra não regenera. O que é que dentro de mim eu não consigo dar evolução? Eu permaneço ali, não. Pau que nasce torto nunca se endireita. Vai permanecer, não. A gente está aqui para evoluir, para melhorar. Não basta simplesmente entrar, né, numa postura de muita conformação em dizer eu sou assim e é assim que eu sou. Eu sou assim, o que eu posso ser melhor do que isso, né? Qual dor, essa é muito boa, tá? Qual dor atual, física ou mental e emocional, está tentando me ensinar algo que eu ainda não quis aprender? De que forma eu participo da vibração coletiva que eu desejo transformar? Se eu quero paz no mundo, de que forma que eu estou conversando com as pessoas no sentido de paz? Ou quando alguém começa com algum assunto que vocês já sabem que é pesado, que vocês já sabem que tem conteúdo ali de queixa, de reclamação, de vitimismo, você sai fora. Às vezes, gente, se é difícil, né, entrar com conversas edificantes, vamos pelo menos tentar controlar o tanto que a gente fica participando de conversa que não leva a nada. Essa parte aqui já vai ser assim, um avanço surreal. O que tem sabotado o meu processo de regeneração? E aí a resposta é clara. Ou é egoísmo, ou é orgulho, ou é vaidade, ou é os três. Qual hábito meu desce a minha vibração? E eu já sei que não combina mais com a minha alma. E aí? Qual hábito seu desce a sua vibração e que você já sabe que não combina mais com a sua alma? Quer que eu cito alguns óbvios? Cigarro, bebida, jogo. Uns básicos aqui. Vocês já sabem que isso abaixa a vibração. E vocês já sabem que, na verdade, não é isso que vocês querem para a alma da gente. E por que eu continuo com esses hábitos? De novo, não é automático. Não existe um medicamento, não existe um botão, não existe um parafuso para apertar. É uma força de vontade hercúlea de todo dia tentar melhorar um pouquinho mais. Um pouquinho, 1%. Bom, o que eu posso fazer diariamente para me tornar um campo estável no sentido das minhas vibrações e, ao mesmo tempo, luminoso, em que eu posso me tornar uma inspiração para as pessoas que convivem comigo? Quem é que é pai e mãe? A nossa principal função é ser uma fonte de inspiração para os nossos filhos. Não é sobre ter um discurso muito bonito para passar para os meninos, mas é você ser. É assim que qualquer ser humano aprende, muito mais observando do que te escutando. O que significa regenerar minha vida? Mudando principalmente aspectos do lado de dentro. As pessoas às vezes têm muito medo disso, sabe? De às vezes mudar alguma coisa aqui dentro e achar que as coisas aqui fora vão mudar, vão se desestruturar, vão ruir. Nada a ver. Muitas mudanças que a gente precisa fazer aqui dentro, pelo contrário, fortalecem as estruturas do lado de fora, fortalecem meu casamento, fortalecem a relação com os meus filhos, com os meus pais, enfim. Mas as mudanças primeiro precisam acontecer do lado de dentro. Eu adoro essa aqui, viu? Ela é muito forte. Aonde a minha fé é condicionada e onde ela já é confiança real. Que departamento da nossa vida que a nossa fé é condicionada? Olha, Fernanda, eu tenho uma fé em Deus sobretudo. Mas se a minha conta fecha no vermelho, Fernanda, eu entro em desespero. Cadê a fé? Aí é fé condicionada? Fernanda, eu tenho uma fé surreal em Deus, mas quando, sei lá, olha, eu olho para a vida do meu filho, que faz 4 meses que está desempregado, é difícil falar em fé. Isso é fé condicionada? A gente só tem fé quando as coisas dão certo. O tempo de Deus é muito diferente do tempo humano. Deus opera no tempo de Kairos, nós operamos no tempo de Cronos, né? Cronológico, cronômetro, vem dessa palavra grega.
E aí a gente quer que as coisas, né, se substanciem, que as coisas se materializem num estalar de dedos. E aí, então, essa é uma pergunta muito importante para a gente fazer. Onde a fé de vocês é condicionada e onde a fé de vocês já é confiança total e real. O que a minha alma tenta me dizer nos dias em que a minha mente entra em pânico? E aqui é uma informação muito importante, né? Pensando em saúde e paz, como ausência, né, de pânico, de aflição, de ansiedades. Não existe um problema que já não venha com a sua solução. Esse é até um princípio, tá? Alquímico da vida. Se num momento de muito desespero, de muita angústia, de muita aflição, a gente conseguir fazer como Jesus fez ali, né, muito próximo já da Via Sacra, se retirar para o Jardim das Oliveiras e falar, eu preciso pensar. Entrar num estado de oração e de meditação, a nossa alma conversa com a gente. E ali, se a gente estiver muito conectado, detalhes de como a gente pode conseguir começar a resolver esse conflito que a gente estiver vivendo vai aparecer. Esse é um princípio que a gente identifica, escuta inúmeras histórias de pessoas. Mas precisa ter essa atitude. O desespero está imenso. Preciso de um momento agora para pensar e entender o que isso está querendo me dizer, o que é isso. Eu não posso simplesmente sucumbir ao desespero. Não vai me ajudar a resolver meu problema, né? E a última que eu trouxe aqui, essa é muito bonita também, tá? Quais atitudes minhas já pertencem ao mundo de regeneração, que é onde a paz e a saúde reinam sobre tudo? Que atitudes que vocês já têm hoje, que fazem parte de tudo isso que a gente conversa sobre o que é um mundo de regeneração? Por exemplo, o fato de vocês estarem aqui hoje já é uma atitude. Buscar, né, por Deus, por essa conexão, por essa presença substancialmente, semanalmente. Não sei como é a rotina de vocês aqui na casa, mas essa já é uma atitude de mundo de regeneração. Nós vamos nos fortalecendo à medida que a gente vai percebendo na nossa história quão longe a gente já chegou. O que já nasceu em vocês que vocês sabem que são sementes do bem? Que versões de vocês já nem existem mais com a graça de Deus, que vocês já superaram, né? Algumas coisas, alguns buracos dos coelhos que às vezes a gente caía sem perceber e que hoje você, né? Tem muitas pessoas que falam assim para Fernanda, eu estava aqui, eu quero chegar aqui, mas eu já estou aqui. É isso. Aonde na vida de vocês já estão aqui? É assim que a gente vai descender, né, no movimento de descensão, trazer a regeneração para o planeta Terra. É através da nossa vidinha ordinária e cotidiana, com pequenos gestos de regeneração, de amor, sobretudo de amor, bondade, generosidade, leveza, delicadeza, né, como se a gente realmente fosse cisnes aí, passando, quase que levitando pelo rio da vida. Esse é um pontapé inicial que eu consegui sintetizar dos estudos da Joana e do Divaldo nessa obra, trouxeram para nós. Bom, é isso. Alguém tem mais alguma outra questão? Deixa eu ver se ficou alguma coisa que eu não mencionei aqui para vocês, mas eu acho que a gente condensou tudo que a gente precisava conversar nessas falas. Alguma coisa vocês não entenderam? Alguma coisa vocês gostariam de compartilhar?